com grande satisfação que damos início ao Comunica 2020, desta vez digital, e iniciamos precisamente com uma breve conversa com o diretor do Agrupamento de Escolas de Vialonga, professor Nuno Santos, sobre a importância da comunicação, sobretudo para os jovens. A comunicação é importante para os alunos do nosso agrupamento, mas é importante para a sociedade em geral e para todos os alunos em particular, em geral, e não exclusivamente em particular para os de Vialonga. O que nós em Vialonga tentámos fazer foi introduzir no currículo esta disciplina, tornar a comunicação, dar à comunicação um protagonismo próximo daquilo que ele tem na sociedade contemporânea. De facto, na sociedade contemporânea, o ser capaz de comunicar em público, ser capaz de se expressar, de defender uma ideia, de apresentar um projeto, é alguma coisa muito valorizado, não só no mundo do trabalho, mas também no mundo social. E, portanto, era fundamental, ou pareceu muito importante que a escola começasse a desenvolver estas competências nas crianças e nos jovens o mais cedo possível. Não é só uma questão de linguagem, é uma questão também de postura mesmo física perante a comunicação, perante os outros, e perante aquilo que se está a dizer, e também de organização de ideias, de sistematização do discurso. Portanto, era alguma coisa que era importante começarmos a trabalhar destes jovens, e por isso a divisão da área disciplinar e agora, enfim, a sua concretização chegou este ano novo ano, portanto ela já está neste momento a fazer o total do ensino básico. Exato, o terceiro ciclo já está completo. Em relação à iniciativa de fazermos um Comunica digital no agrupamento, como é que acolheste a ideia? Pareceu muito interessante, porque, aliás, nos últimos... por várias razões. Por exemplo, porque a mudança tão radical, a necessidade de a escola se tornar uma coisa completamente diferente daquilo que era até meados de março, e depois a partir de março ter se tornado uma coisa diferente, obriga a que também repensemos a forma como aqueles eventos que habitualmente fazemos têm que ser pensados e têm que ser alterados. Por essa razão, fazia todo o sentido que o Comunica, que já organizamos há 2 anos, este seria o terceiro, se mantivesse e já que estamos a fazer que fizéssemos digitalmente. Na verdade, a importância que alguns tipos de comunicação formal, como os podcasts, adquiriram na sociedade contemporânea, também demonstra essa importância de sermos capazes de propor aos nossos alunos que comecem a fazer e comecem a produzir documentos de áudio que fiquem disponíveis para os outros ouvir. Portanto, seria importante até para percebermos, até porque a partir da necessidade de organizar alguma coisa que não é para fazer ao vivo, que não é para fazer presencialmente, obriga a que mesmo os jovens e os miúdos procurem modelos, e esses modelos existem, estão muito disponíveis. De facto, ao contrário do que se calhar todos pensávamos, nós que somos mais velhos, pensávamos há uns anos atrás, o audiovisual tem muito peso na nossa vida, é verdade, mas só o áudio, adquiriu, eu acho que muito recentemente, adquiriu muito peso. A quantidade de produção de podcasts que são disponíveis hoje em dia, enfim, os discursos sobre tudo que são disponíveis para todos. Portanto, era importante que também conseguíssemos dizer aos nossos alunos que também são capazes de fazer alguma coisa do mesmo género. Apresentar para o público é importante, é muito importante, de facto, se calhar foi até a base da utilização da comunicação, da disciplina de comunicação na escola, mas o fazermos agora este modelo possibilita outras, ou dá hipótese a outras possibilidades de transmissão das ideias e transmissão dos discursos. Mariana Ferreira estava a aguardar o fim da nossa conversa para nos apresentar uma comunicação, a primeira comunicação de 9º ano, sobre o céu e a sua cor. Sempre me questionei sobre o que haveria para lá do céu. Será que para lá do céu encontramos a paz? Ou o céu apenas é só simplesmente azul? Sentada numa cadeira à beira dos pensamentos, desisto de tentar perceber o que a sociedade acha que é melhor para mim.
e apenas aprecio o quão bonito e simples o céu é, com suas nuvens pálidas, embordadas no seu extenso corpo, fazendo-nos parecer que essas mesmas possuem formas. Sentada, ao relento, sonho de olhos abertos em subir ao céu de noite e roubar uma estrela só para mim, para assim me lembrar que estarás sempre perto, para assim eu pensar que nunca foste embora, que sempre estiveste aqui. São incontáveis os dias em que sonho com o impossível, em te poder ver sorrir para mim e eu expressar-me para ti mutuamente. Como muitos dizem, nada é impossível, mas como não pode haver impossíveis se nunca jamais alguém se atreveu a tentar ressuscitar alguém? O impossível existe sim, não podemos negar. O impossível é trazer alguém de novo à vida. Haverá maior mistério do que o roubo de uma obra de arte? Denise, o que é que achas? O roubo do quadro da Mona Lisa. Vincenzo Peruggia, um italiano carpinteiro e amante de arte, roubou o quadro da Mona Lisa em agosto de 1911. Mas como Vincenzo roubou um dos quadros mais bem vigiados do mundo? Primeiro, temos de nos lembrar que era em 1911 e ainda não existiam câmaras de vigilância nessa altura. Segundo, ele já tinha trabalhado no Museu do Louvre em 1907, conhecendo assim o museu e sabendo assim que haveria um dia de folga, ou seja, sabia que o museu tinha um dia onde fechava completamente. Por isso, o que é que ele fez? No dia anterior à folga, quase na hora de fechar, ele escondeu-se no armário, ficando lá a noite toda. Conclusão, no dia a seguir, ele saiu do armário, foi buscar o quadro da Mona Lisa, meteu dentro do seu casaco e voltou para o armário. No dia a seguir, de manhã, ele saiu como se nada tivesse acontecido. Passados instantes, repararam que a Mona Lisa tinha sido roubada, mas já era tarde demais. Durante 2 anos, ninguém encontrou a Mona Lisa. Até que, em 1913, um colecionador italiano chamado Alfred Gehry recebeu uma carta do Vincenzo, oferecendo a ele o quadro por 500.000 libras. O Alfredo Gehry concordou que ia comprar, montando-lhe assim uma armadilha ao Vincenzo, que mais tarde admite que tinha guardado o quadro da Mona Lisa debaixo da cama de um hotel. Mas por que será que ele roubou o quadro? Ele disse que era patriota italiano, que queria e iria recuperar a Mona Lisa que tinha sido roubada pelo Napoleão. À conversa, desta vez com alunos de 9º ano, pergunto-vos qual a importância que tem a disciplina de comunicação na vossa formação. Porque às vezes podemos ter medo de falar com aquela certa pessoa porque podemos não dizer as palavras corretas. Por exemplo, com comunicar nós conseguimos aprender novas palavras. A Denise, nós estamos exemplo da Denise, desde que pronto, entrou para o teatro e faz comunicações que já nem muito tímida. E no princípio era um bocado tímida. Obrigada, David. Denise, foste visada aqui nesta conversa? Sim, eu estou totalmente de acordo com o que o David disse. Concordo que nós devemos saber nos comunicarmos para podermos conseguir, digamos, expressar à frente dos outros corretamente. É importante irmos a estas aulas para nos preparar para o futuro, porque mais tarde e atualmente também vamos precisar de comunicar para expressar numa reunião, numa apresentação, coisas assim que vamos necessitar na nossa vida. Obrigada, Érica. Marisa, então conta-nos o que é que vais fazer depois da quarentena? Que locais vais visitar? Bom dia. Admitam lá, está tudo com saudades de um bom passeio. Eu pelo menos estou e tenho a certeza que
vocês também. Afinal, quem é que não está farto de estar em casa? Por isso, o meu tema de comunicação é sítios em Lisboa para visitar depois da quarentena. O primeiro sítio que eu escolhi foi os bairros históricos. A alma de Lisboa são os seus bairros. Um dos mais antigos é o da Alfama, que localiza-se no coração da cidade e é um dos mais típicos para descobrir a cultura portuguesa. Com as suas ruas estreitas, varandas floridas, restaurantes e fado, representa muito bem a nossa cultura. O bairro Alto é também um ótimo sítio para visitar. O segundo sítio que eu escolhi foram os Miradouros. Afinal, quem é que não gosta de apreciar uma boa vista? Em Lisboa existem vários miradouros, entre eles os miradouros de Nossa Senhora do Monte, das Portas do Sol e de Santa Catarina. O terceiro local que eu escolhi foi o Oceanário. É um dos locais com mais visitantes em todo o país e já foi considerado como o melhor oceanário do mundo por algumas vezes. Foi inaugurado em 1998 e localiza-se na Expo. O quarto sítio que eu escolhi foi a Praça do Comércio, que também é conhecida como Terreiro do Paço. Situa-se na Baixa Pombalina, mesmo de frente para o Rio Tejo, e é um local de acontecimentos históricos e de uma beleza única. O quinto sítio que eu escolhi foi o Museu Nacional de Arte Antiga. É um dos museus mais visitados do país e pode-se encontrar obras de arte desde o século XII até ao século XIX. Foi inaugurado em 1884 e tem uma coleção com mais de 40 mil peças, algumas delas consideradas tesouros nacionais. Podemos melhorar a nossa forma de comunicar? Claro que nós podemos aprender, porque ninguém nasce assim, não é? Portanto, acho que podemos aprender sempre tudo o que nós quisermos. E comunicar é uma das aprendizagens que também podemos fazer, não é? Sim, claro. Eu ia dizer que são as aulas de comunicação boas para a gente aprender como é que se deve comunicar com os outros, sem a gente se atropelar nas nossas palavras, também para aprender como se fala de uma forma informal e uma forma formal. Falar com pessoas que conhecemos e também pessoas que não conhecemos de lado nenhum. Obrigada, Guilherme. E eu ia perguntar-vos se o facto de vocês poderem escolher os temas que querem explorar em comunicação é um fator que valoriza ou desvaloriza a área da comunicação. Mais à vontade com o tema e não ficamos tão apreensivos. Escolher o tema, estamos mais à vontade com o nosso tema porque já sabemos alguma coisa. Sim. Também é um bom quando é para pedir a gente tem que apresentar um tema, a gente ganha. Também podemos ganhar uma cultura geral. Temos que sair da nossa zona de conforto, ou não? Sim. Sim, para também a gente conseguir adaptar-nos aos vários temas que nos podem surgir. Podemos comunicar sobre muitos assuntos. Guilherme vai fazer a sua comunicação sobre um filme de que gostou bastante. Mas eu vou falar de um filme chamado Reino dos Céus. Vou começar a falar que o filme foi lançado em 2005 e que tem vários géneros que eles são drama, ação, guerra e ficção histórica. O filme trata da jornada de um ferreiro chamado Baleão, filho de Godfrey, barão de Ibelin, mais para a frente eu explico o que foi Ibelin, que fez a sua jornada até Jerusalém e que no futuro se tornaria cavaleiro e tomaria o posto do seu pai de barão. E que em 1187 iria defender Jerusalém por um erro do rei, do sucessor do rei que tinha morrido há pouco tempo, de um ataque contra Saladino. Ele teve uma paixão com Sibila, que era a princesa de Jerusalém, que no final iriam dos dois viver para a França juntos, onde Baleão havia nascido e crescido. Vou falar um bocado do que foi Ibelin. Ibelin foi um castelo que na altura ficava num lugar estratégico. Este local deu origem ao nome de uma das mais influentes famílias do reino de Jerusalém e do Chipre. Fica perto da atual cidade de Yavne, que fica em Israel. Salim foi uma das também importantes figuras do filme, que era o sultão
do Egito e da Síria, era mais ou menos tipo o rei do Egito e da Síria. Combateu as cruzadas vindas das cidades espanholas de Levante, da cidade espanhola de Levante e de Messina, uma cidade italiana, que em 1187 tomou a cidade de Jerusalém, fazendo assim a reconquista da cidade tão esperada pelos muçulmanos. O que a gente pode refletir com o filme é que é um filme que nos ensina bastante a ajudar o outro e que também podemos ajudar mais os indefesos e que a gente também pode receber ajuda dos outros, que a gente ajudou quando a gente precisar. Estes tempos de confinamento estão a provocar-nos muita ansiedade. O que é que leste sobre isso, Isabel? É com muito gosto que eu venho falar do meu mais predileto livro. Ele se chama Pressa de Ser Feliz, de um escritor brasileiro chamado Matheus Rocha. Esse livro ele me ensinou muito sobre ansiedade, sobre ter calma, sobre falar do que eu sinto e diversas outras coisas. Esse livro também ele é direcionado ao grupo de pessoas ansiosas, ou seja, todas as pessoas do mundo, porque claramente a ansiedade é uma coisa comum, é algo normal e todos nós sentimos geralmente, ainda mais nessa crise, nessa quarentena. Óbvio que algumas pessoas têm andado a sentir mais que outras, e isso acaba prejudicando a saúde mental de cada uma. Basicamente, o objetivo do livro é fazer com que as pessoas se sintam compreendidas. É mostrar que outros também se sentem como ela se sente e que ninguém está sozinho no mundo. A gente pode ajudar um ao outro no que toca o assunto sobre ansiedade. E ao decorrer da minha leitura, eu aprendi que a felicidade não é uma linha contínua. A felicidade, ela é um conjunto de momentos especiais que nos levam ao clímax da vida. Eu aprendi também que a ansiedade não precisa ser algo que nos impeça de sorrir, que a gente pode conviver com ela de forma pacífica, já que é impossível esquecer que ela existe, que ela está sempre com a gente e não é algo ruim. Esse livro, ele é perfeito de todos os jeitos possíveis. Foi um dos primeiros que eu li e que eu consegui me identificar por inteira. Depois desse, eu li muitos outros sobre amor próprio, sobre autoestima, depressão, temas que poucas pessoas têm coragem de falar, de exprimir, de discutir sobre. Mas essas mesmas pessoas são pessoas que sofrem de depressão, que têm problemas com a sua autoestima, que não sabem lidar com o amor próprio. E lendo ele, eu descobri algumas frases que eu me identifiquei, que eu gostaria de compartilhar, porque me fizeram refletir bastante sobre tudo que eu faço diariamente. A primeira é uma das primeiras que aparece no livro, que eu logo de cara já gostei e marquei com um marcador. Ela fala assim: se você estiver fazendo tudo o que é possível, não se cobre tanto. Certas coisas não dependem da gente para acontecer. E eu tava pensando, e realmente é verdade, porque às vezes a gente se coloca em certas situações, a gente tenta forçar uma coisa que não dá certo, e a gente acaba se colocando em certas situações que não é pra ser, não depende da gente para acontecer. E às vezes depende de outras circunstâncias, de outras pessoas até. Não depende da gente. E isso me fez refletir um pouco. Outra frase diz assim: na vida é assim, ou criamos coragem, decidimos o nosso rumo, apesar do medo, ou a própria vida escolhe por nós. E aí precisamos de conviver com o que vier. E realmente essa frase é muito verdadeira, porque no nosso dia a dia, se a gente não decide, se a gente tem um livre-arbítrio, se a gente não decide o que a gente quer, a vida vai decidir pela gente. E a gente tem que aceitar e tem que conviver com aquilo que a vida quer e não o que a gente quer. Mesmo a gente tendo a oportunidade de escolher. Mas o medo às vezes impede, então a gente tem que aprender a conviver com o que a vida dá. E a última e não menos importante diz assim: é importante saber que fugir do problema não o fará sumir. E é necessário olhar de frente para ele
e se mostrar maior, mais capaz. Eu também me identifiquei muito nessa frase, porque por vezes é muito mais fácil se afastar do problema, esconder, jogar pra debaixo do tapete, do que bater de cara e falar, eu vou resolver isso, eu vou resolver esse problema. E muitas pessoas no cotidiano passam por certas situações que elas têm medo, e é normal sentir medo. Mas às vezes a gente lê assim e aprende a colocar essas frases na nossa vida e a parar de ter medo, a tentar melhorar como pessoa. E eu gostei muito dessas frases e eu achei legal colocar no trabalho. Eu espero que tenha surgido interesse no livro, porque realmente é um tema que me agrada. E o livro é sobre ansiedade, basicamente. E nessa quarentena, muitas pessoas elas estão ficando muito tempo com os próprios pensamentos e estão descobrindo que afinal elas não são perfeitas, que elas não têm amor próprio, ou às vezes elas não têm autoestima suficiente, ou a ansiedade e a angústia é tanta e elas começam a ficar... Isso faz muito mal à saúde mental e muita gente não entende. Essa quarentena tá fazendo muitas pessoas revelarem o que elas realmente são. Mas enfim, eu espero que tenha surgido interesse no livro, é muito bom e muito obrigada. E o Comunica 2020 em formato digital? O que pensam disso? É uma nova experiência. É uma nova experiência? Também é uma utilização das tecnologias. Sendo que também está numa plataforma online, consegue chegar a mais pessoas, sem sendo só os alunos que estão a participar no Comunica. Sim, claro, Catarina, concordo também contigo. E o facto de ser um canal de YouTube? O YouTube é o mais adequado. É o melhor, porque é o que é mais visitado no mundo. É a segunda plataforma mais visitada no mundo inteiro. Logo pode chegar a mais gente o vídeo. Em Portugal e não só. Também noutros países o vídeo pode chegar. Posso? Claro que sim. David? Por um lado é bom porque vai ficar lá no canal e depois rapazes ou raparigas vierem do quarto ano para o quinto podem assistir àquilo, ou pronto, do sétimo, assistirem àquilo e aprenderem coisas novas a partir de nós. E nós sentimos o orgulho de sermos nós a apresentar aquilo e alguém estar a aprender com aquilo. Porque mesmo virtualmente ou pessoalmente, temos que aprender sempre alguma coisa, a falar. Sim. Eu acho que sim, dá para divulgar sempre o trabalho da escola e o que a gente faz nas nossas aulas de comunicação. Portanto, apesar de não termos, não estarmos juntos, podemos na mesma fazer um bom trabalho e divulgá-lo. A Érica tem estado a aguardar o fim da nossa conversa para nos falar agora um pouco sobre a maior cidade fantasma do mundo. A maior cidade fantasma do mundo. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia. Pripyat, que já teve quase 50 mil habitantes, hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, o desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. Alguns de vocês devem conhecer este desastre que aconteceu em Chernobyl, até há filmes sobre isso. Então, a cidade de Chernobyl, que cobre uma área de 2.600 km² na Ucrânia, foi estabelecida pelas Forças Armadas Soviéticas e depois de 1986 foi delimitada a zona onde os níveis de radioatividade eram superiores. Agora, mais 33 anos depois, é seguro visitar esta área, apesar do seu acesso ser altamente restrito. Mais 30 anos depois, Pripyat é considerada uma cidade fantasma. Erguem-se do chão edifícios abandonados e casas destruídas e saqueadas. Nas paredes permanecem ainda pintados símbolos comunistas antigos.
Ainda assim, e apesar da radioatividade, a natureza parece estar a impor-se ao cimento e ao betão. Houve um fotógrafo que passou 3 dias nessa cidade proibida para obter imagens do local. O fotógrafo testemunhou a presença de animais na zona de Chernobyl que ali foram deixados após uma experiência há mais de 20 anos. O fotógrafo concluiu que um dia a humanidade vai deixar de existir por causa dos nossos erros egoístas que estão a destruir a Terra, mas a natureza vai encontrar a forma de sobreviver, adaptar-se e superar-nos. Este local é uma clara janela para esse futuro. E esta foi a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Embora não possamos viajar, vamos visitar um museu que fica bem longe e a Catarina vai ser a nossa guia. Olá, eu hoje vou falar sobre o International Spy Museum, o Museu Internacional da Espionagem. Eu escolhi este museu porque achei que poucos de nós devem conhecê-lo, mesmo na minha opinião, sendo super interessante para pessoas da nossa idade, porque normalmente os adolescentes não se interessam tanto por museus, porque pensam que são aborrecidos. Então, vou começar a apresentar as razões pelas quais eu acho que deveríamos visitá-lo. Em primeiro lugar, o museu situa-se nos Estados Unidos, em Washington, D.C., o que para nós implicava viajar, e assim ao mesmo tempo também poderíamos visitar os Estados Unidos. Segundo, no total, ele apresenta todas as histórias, técnicas, objetos e artefactos utilizados em 39 países. Contém a maior coleção pública de sempre de artigos de espionagem, desvendando assim uma das profissões do mundo com mais segredos. Minicâmaras, dinheiro falso, armas camufladas e máquinas de criptografia mostram o papel da inteligência humana e dos espiões ao longo da história. Em terceiro, este museu é ideal para pessoas que adoram filmes de ação, aventura ou, por exemplo, mesmo que seja só uma pessoa curiosa, que nunca soube como é que funcionava a vida de um espião. Quarto lugar, para além de podermos conhecer todas as técnicas e objetos utilizados por eles, também podemos fazer a nossa própria aventura como espiões, tendo uma identidade secreta, encontrar e analisar pistas e entrar em contacto com a fonte com os que possuem, ou mesmo informação online, ou até mesmo fazer jogos mentais. Por último e quinto lugar, para as pessoas que foram cativadas pela experiência ou pela informação de como é a vida de um espião, nós podemos comprar equipamento e objetos para sermos um, na loja dentro do museu. Espero que tenham gostado da minha apresentação e agora tenham tanta vontade de visitá-lo quanto eu. Não terminamos esta nossa conversa sem ouvirmos a Diana, que nos vai relatar o que tem sido para ela este período de isolamento. Estamos em casa há quase 2 meses e o tempo, curiosamente, anda a passar mais depressa do que eu esperava. Honestamente, não sei se isso é bom ou mau, porque por um lado todos nós queremos que essa situação passe o mais rápido possível para podermos voltar à normalidade, mas por outro lado também já sentimos o calor e o cheiro do verão a chegar, e isso faz-nos ponderar se realmente este ano o nosso tão ansiado verão vai chegar. Sinto-me cada vez mais deprimida e o facto de agora termos todo o tempo do mundo disponível faz-me pensar demasiado em diversas coisas, e todas elas muito distintas umas das outras. Talvez isso seja bom por um lado, mas sinceramente por outro, pensar demasiado não nos faz bem. Dou por mim a pensar em tudo o que eu podia ter feito quando nos era permitido andar livremente na rua e não o fiz por mera preguiça de sair de casa. E dou por mim também a dar muito valor à escola. Quem diria que alguém que se queixava diversas vezes por não querer ir para a escola, fosse por que motivo fosse, hoje em dia estava mortinha por poder regressar, nem que fosse só para dar mais um abraço aos amigos, não é? Estes 2 meses fizeram-me pensar o quão importantes são as pessoas na nossa vida. Fez-me pensar que sozinhos não somos nada e que precisamos de as ter por perto sempre. Gosto de pensar que cada uma das pessoas que passa pela minha vida é um presente, um teste ou uma lição, e cada uma dessas pessoas ensina-nos sempre algo e deixa-nos uma pequenina parte de si connosco, mesmo que depois esteja destinada a deixar-nos um dia mais tarde. Costumo dizer que os meus amigos são o meu amuleto da sorte, e até pode parecer que não dou valor nenhum à minha família por estar a dizer isto, mas não é isso que eu quero transparecer de todo.
Sou definitivamente uma menina muito agradecida pela família que tem e sem dúvida que lhes tenho um amor eterno e enorme, mas também sou uma menina muito sortuda por ter os amigos que tenho. Acho que sou uma pessoa sociável e para mim não é difícil interagir e conhecer novas pessoas, mas apesar disso não me considero uma pessoa com muitos amigos, porém os que tenho são mesmo bons. Acho que na adolescência é complicado abordar certos temas com a família e devido a isso muitas vezes os meus amigos são mesmo o meu porto seguro, porque eu tenho confiança e intimidade suficiente com cada um deles para abordar qualquer assunto que me incomode. E portanto já aí saiu uma sorte grande, porque se não estivesse comigo não sei mesmo o que seria de mim algumas vezes. Os meus amigos são capazes de me dar uma felicidade imensa, assim como também são capazes de ser um motivo das minhas maiores dores de cabeça. Mas tudo isso faz parte e todo esse stress compensa quando me rio com eles até me doer a barriga. São eles que me aturam quando já nem eu própria o consigo fazer. São eles que alinham nas minhas maiores loucuras e fazem com que eu me divirta à brava em todos os momentos que passamos juntos. Mas acima de tudo são eles que me protegem, até de mim mesma às vezes, apoiam e ajudam em tudo, muitas das vezes dando os melhores conselhos do mundo, porque eles não me dizem o que eu quero ouvir, mas sim o que eu preciso de ouvir. E é exatamente por isso que eu tenho todo o orgulho do mundo em lhes poder chamar de amigos. Sinceramente acho que o motivo da minha tristeza e o facto de dia sim dia não eu andar em baixo deve-se muito a já não sentir todo aquele amor, carinho e emoção que sentia todos os dias quando estava com cada um deles. Porque a verdade é que apesar de nem todos andarem na mesma escola que eu, havia sempre a possibilidade de nos fins de semana ou nas férias encontrarmos-nos e convivermos uns com os outros. E apesar do levantamento do estado de emergência, a verdade é que temos de continuar a manter o distanciamento e principalmente o isolamento social. Portanto, isso quer dizer automaticamente que não há nada de ajuntamentos nem divertimentos, o que significa que vou continuar sem os ver e sem sentir aquela alegria e euforia sempre que estava com eles durante muito tempo. Isso deixa-me devastada e calculo que seja previsível porquê. Os meus amigos são pessoas incríveis que fazem tudo por mim, até mesmo os impossíveis. São as pessoas que mais me mimam diariamente, das formas mais diversas e simples que possam existir. E parecendo que não, são essas atitudes simples, porém genuínas, que me fazem realmente feliz e que me enchem totalmente o coração. E acho que toda esta felicidade que eles me dão deve-se muito ao facto de cada um deles ser completamente genuíno e fiel a si mesmo, porque o que me deixa feliz e de coração cheio é eles serem eles mesmos comigo e tentarem sempre dar-me o melhor deles próprios à maneira deles. Não me querendo alargar muito mais, porque já desabafei bastante como me tenho sentido nesta quarentena, quero deixar aqui bem explícito que sou imensamente e eternamente grata a todos os anjinhos que possam existir lá em cima por terem cruzado o meu caminho com cada um dos caminhos das pessoas que neste momento mais amo. E peço também a esses mesmos anjinhos que me têm dado tanta sorte que façam com que esta situação passe rápido, porque sinceramente não creio que aguente muito mais tempo longe das pessoas que mais amo, porque é mesmo muito difícil estar há 2 meses sem sentir todos os abraços calorosos da minha família e dos meus amigos.